Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, espero que vocês estejam muito bem. E se você estiver gostando dos vídeos, dos assuntos que nós estamos abordando, se você entender que está edificando a sua vida, compartilhe o nosso link na sua rede de Facebook, no WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas com todo esse material que nós estamos expondo. E estamos estudando o eterno plano de Deus. Futuramente nós teremos outros estudos também aprofundados na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, se você tem gostado, deixe o seu joinha aí, faça o seu comentário. Se você tem alguma pergunta, também pode deixar aí nos comentários, que nós responderemos à medida do possível, tá bom? Então seja bem-vindo, e nós estamos hoje para dar sequência ao estudo O Eterno Plano de Deus. Nos últimos vídeos nós vimos sobre a encarnação de Jesus Cristo e vimos também sobre Jesus Cristo dividindo a sua glória com aqueles que se tornam filhos de Deus pela graça dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso para que nós entendamos o porquê estamos aqui nesse planeta, por que Deus resolveu nos formar, para que Deus resolveu nos formar, o que vai acontecer conosco no futuro próximo, o que vai acontecer conosco após a nossa morte, após essa vida. Então tudo isso nós estamos tentando responder aqui para trazer mais entendimento para você, para trazer mais alegria na sua vida, você que crê no Deus Criador de todas as coisas. E hoje nós vamos conversar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus encarna, como nós vimos, ele tem o seu ministério, ele morre, mas o plano de Deus não era que ele ficasse morto, logo a morte não o deteve. Então Jesus ressuscita, e ele ressuscita em corpo, e nós vamos conversar um pouco sobre isso agora, para que você entenda. E depois, na sequência, nós vamos falar também sobre a nossa ressurreição. Então acompanhe o vídeo até o final para que você possa montando o quebra-cabeça. Então Jesus Cristo ressuscitou num corpo. O apóstolo Paulo e o apóstolo João dizem que esse corpo é um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo que foi revestido de plena glória. Então é esse corpo que Jesus recebe na sua ressurreição. Um corpo diferente, como nós vamos estudar. Um corpo que, embora sendo matéria, porque ao ressuscitar, como nós vamos ver, Jesus mostra para os seus discípulos que aquele corpo era também um corpo físico, mas mesmo sendo matéria, não era impedido pela mesma. Nós vamos ver sobre isso. E também um corpo que não sofre a ação do tempo. Muito interessante. Jesus morre com um corpo que era limitado pela matéria e que sofria a ação do tempo, e ressuscita num corpo físico que já não é detido pela matéria e que também não sofre a ação do tempo. Eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 24, versos 30, 31 e de 36 a 43. Acompanhe comigo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, isso lá em Emaús, após a ressurreição, você pode ler todo o texto que você vai entender, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então Jesus ressuscita. 2 dos seus discípulos iam a caminho de Emaús, haviam estado em Jerusalém, testemunhado todo aquele sofrimento de Jesus, e agora eles estavam indo para Emaús, e Jesus se faz entre os dois, caminha com eles, vai para casa com eles, e no momento em que Jesus parte o pão e dá àqueles 2 discípulos, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que é Jesus. E nesse momento,
aquele corpo físico, porém glorificado, revestido de glória, desaparece dos seus olhos. Olha que maravilha! E agora eu vou para os outros versículos. E falando eles estas coisas, os discípulos, os apóstolos reunidos, e ouvindo o testemunho daqueles dois, isso 8 dias depois, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, agora em Jerusalém, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Presta bastante atenção. Ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E ele continua: apalpai-me e vede, pois um espírito não tem nem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel. Ele tomou e comeu diante deles. Então, um corpo físico que se desmaterializa num lugar, se materializa no outro, um corpo físico que é tocado, mostrando que é físico, e também um corpo físico que come. Esse é o corpo glorioso que Jesus Cristo recebeu após a sua ressurreição. No corpo físico de Jesus Cristo, as duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, se manifestava plenamente, ou se manifesta plenamente nesse corpo físico. Então, um corpo diferente daquele que havia recebido. Um outro texto que confirma isso, eu quero ler com vocês, e está escrito assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Jesus aparece aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Atos, capítulo 1, versos 3 em diante. Então, Jesus, depois de ressurreto, ele fica aqui na terra durante 40 dias, comendo, bebendo, conversando com eles, com seus discípulos, com seus seguidores. Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ressurreição, tanto de Cristo quanto a nossa, e não desligue, não perca a paciência, você vai entender a sua ressurreição também. Então, Paulo, falando sobre a ressurreição de Cristo, ensina o seguinte: primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, receberão vida eterna em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro fruto da ressurreição. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus morreu e já ressuscitou. Na volta dele, nós que estivermos mortos, aqueles que estiverem mortos, também ressuscitarão. Mas Cristo primeiro. Então, o primeiro da ressurreição já está no céu, à direita do Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, então, esta foi a ressurreição de Jesus Cristo.
Mas e a nossa ressurreição? A ressurreição dos seres humanos. Não há problema biológico, físico, nenhum também quanto à nossa ressurreição. Mas Jesus, o corpo dele não se desfez, e então por isso ele ressuscitou em corpo. Mas não há nenhum problema quanto à nossa ressurreição. Nós que, como nós já meditamos nos estudos passados, estivermos já como pó, ou nos tornado pó, porque todos aqueles que morrerem e forem para a terra, os elementos dos quais eles foram formados estarão na terra. Ninguém veio do espaço e ninguém vai para o espaço. Os elementos ficarão na terra. Na ressurreição, segundo a ordem de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, esses elementos formarão novamente os nossos corpos físicos e não há problema nenhum quanto a isso. Então, na ressurreição, segundo a ordem de Deus, todos nós que estivermos mortos ressuscitaremos. Guarda isso na sua mente, assim como Cristo ressuscitou. E eu quero ler um texto para você que confirma isso. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15. Assim como trouxemos a imagem do terreno, do primeiro Adão, assim também traremos a imagem do celestial, do segundo Adão. Você vai perceber que nós teremos as mesmas características físicas e espirituais de Jesus Cristo. Nós vamos percebendo agora a nossa semelhança. E aí continua o texto: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, escute, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, seremos nós e o veremos. Então, isso já é o apóstolo João, na sua carta, na sua primeira carta, deixando escrito para nós no capítulo 3 e verso 2. Assim como Jesus Cristo é após a ressurreição, seremos em semelhança. Então, isso é maravilhoso. Você vai perceber nos próximos estudos o quanto essa semelhança de Cristo será importante para nós na nossa ressurreição, porque nós vamos tratar nos próximos estudos da nossa herança. Então, desde já eu quero convidar você a continuar nos acompanhando, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer em nome de Jesus por estar aqui, por estar gravando esse vídeo sobre a Tua Palavra, e eu quero pedir, Senhor Deus, a Tua luz para todos aqueles que têm acompanhado, para todos aqueles que têm lido a mesma, que Teu Espírito Santo possa iluminar a todos, ó Pai eterno, para que todos cheguem ao conhecimento pleno da Tua graça e da verdade contida na Bíblia Sagrada. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, dê o seu joinha, faça o seu comentário e compartilhe o nosso link nas suas redes, para ajudar a muitas outras pessoas a serem beneficiadas com a palavra. Tudo de bom, até a próxima.